Então, consegui posicionar aqui, pessoal. Então, você chega, né, no planeta Terra, é um extraterrestre, e aí você vai descobrir várias coisas. Tem uma missão, né? Uma missão na Terra. Imagine-se um extraterrestre com a missão de conhecer e interpretar a cultura e os costumes terrestres. Um etnólogo, não é a etnologia, né? Um etnólogo de outro mundo, sem nenhum conhecimento sobre a humanidade. Então tem que ser uma pessoa assim que realmente veio para estudar mesmo, para descobrir tudo. Sua missão seria estudar o comportamento humano de forma completa, sua ciência, suas crenças, superstições, etc. Mas de repente, você, o extraterrestre, se depara com a palavra arte. Eita! Arte é certamente um dos termos mais difíceis de se conceituar de todas as línguas terrestres e extraterrestres. O que pode ser arte, então? Uma sequência proposital de sons, não é? Vamos ver aqui. Sons, Pavarotti. Aí tem ali MC alguma coisa. Tem outro som aqui que aí vocês podem ver que é uma pessoa tocando um instrumento, uma banda, não é? Uma orquestra. Enfim, seria uma sequência proposital de sons, arte? Sim, mas nem todas, né? Nem tudo que toca, nem tudo que produz som pode ser considerado arte, né? Um faz de conta ensaiado, por exemplo, um filme, uma peça, não é? Uma coisa que a gente vê que é fictício. Sim, mas nem todos, né? Nem tudo é um faz de conta ensaiado. Tem coisas que são, né, realmente fogem desse contexto aí. Desenho nas paredes, não é? Vocês podem ver aqui esse desenho de Michelangelo, não é? Tá na Capela Sistina, que é a capela do Vaticano, que é o toque, é o dedo de Deus, se eu não me engano. É o toque, né, desse ser humano com Deus. Né? Então, seria desenhos em paredes. Sim, mas nem todos, né? Nem todos os desenhos em paredes representam alguma coisa. São edificações, então, é, o Teatro Acrópolis de Atenas, ou então aqui é, essa esse lugar aqui que fica lá em São Petersburgo, na Rússia, é, aqui, maravilhoso, gente. Morro de vontade de conhecer as pirâmides do Egito, Brasília, para quem já foi em Brasília, né? Foi muito bem projetada, não é? Templos, né? Aqui em Jerusalém também morro de vontade de conhecer. Cadê meu dedo? Aqui, ó, em Jerusalém. Então, são lugares assim, são edificações. Então, o conceito de arte, sim, também faz parte, mas nem todo tipo de edificação, vou aproximar aqui mais para vocês verem. Nem todo tipo de edificação pode ser chamado de ou ser considerado arte, né? Para usar os extraterrestres, são, na verdade, é a expressão dos sentimentos. Então, o sentimento ali da dor, o sentimento da alegria, da euforia, do drama. Sim, mas nem toda, né? Nem toda expressão de sentimento, não é, pode ser considerado arte também. É o que é belo, é o que a gente considera belo, não é, formoso, esteticamente aceitável. Sim, mas nem tudo, né? Nem tudo que é belo é considerado arte. Por exemplo, ali os atores, não é? O céu, o horizonte. Ai, gente, fala sério. Nem gosto disso aqui não, viu? Mas enfim, é tudo que é belo? Não, nem tudo que é belo.
Nesse ponto, a pergunta começa a ficar sem respostas, né? Então, ali você mexe para um lado, mexe para o outro. Afinal, o que é arte? Será a arte algo impossível de se compreender? Para que serve a arte se nem mesmo se pode dizer o que ela é? Se não serve para nada, para porque todos os povos têm em todas as eras e sempre tiveram pelo menos uma forma de arte. Será que a arte sempre foi uma palavra que designa a mesma coisa? Dessa forma pode-se dizer, supor, entender, imaginar que ao longo de milênios o que é arte tem variado de acordo com o seu contexto. Então, desde os primeiros rabiscos em cavernas, não é? As pessoas começaram a se comunicar, então, ao longo dos milênios, ela tem variado, não é, de acordo com o seu contexto. Aqui a gente vê, por exemplo, uma coisa maravilhosa que fica aqui no nosso continente, é Machu Picchu, é toda uma cidade, né? Que pode ser vista, uma cidade assim de anos, milhões de anos atrás. Ou a sua necessidade, não é? Então, voltando aqui, de acordo com o seu contexto ou a sua necessidade. Então, né, gente? Então, vamos lá. Por mais estranha e incoerente que pareça, a resposta a esta pergunta é: arte é aquilo que os seres humanos chamam de arte. Foi por isso que eu falei para vocês, assim, que dificilmente eu perguntaria para vocês o que é arte. Mas assim, porque a resposta variaria muito e eu posso até perguntar, mas eu teria que aceitar todas as respostas, porque é um conceito muito da impressão de cada um. O que eu quero que vocês vejam aqui é que a arte, ela se manifesta de diversas formas. E é a manifestação da arte ao longo dos anos, ao longo dos contextos, ao longo das necessidades que torna a arte tão valiosa e não apenas o seu contexto. Tá certo? Então vamos lá. Ao longo da história, a função das criações humanas foi mudando de sentido e significado, dando origem ao termo arte para aquilo que era engendrado pela mente humana. Tudo era feito com arte, né? Então, vemos ali exemplos, né, de como ela se manifesta através dos alimentos. A gente pode ver arte, roupas, utensílios, armamentos, templos maravilhosos, suntuosos, ornamentos, roupas, né? E detalhes, assim, quando você vê, por exemplo, quando você vê aqueles ornamentos da escola de samba, aquelas coisas maravilhosas, moradia, que é a própria questão da arquitetura, não é? Contudo, a arte ocidental, como a conhecemos hoje, tem pouco mais de 500 anos e a ela se acrescentaram novos elementos. Então, alguns elementos que caracterizam a arte hoje seriam o processo, que é o pensador de Rodin, tá? Tem a imagem dele maior, se vocês quiserem ver. Tem uma réplica dele aqui em Recife, no Instituto Brenan. Esse é em tamanho real, inclusive a réplica dele. Na verdade, gente, essa é uma escultura sensacional. O pensamento e o envolvimento. Eu também falei para vocês que a arte, ela tem que ter um propósito, né? Ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma finalidade, não é? E ela tem que ter uma responsabilidade, porque você não pode simplesmente dizer que tudo é arte, né? Vamos ver aqui esse poema de Ferreira Goulart. Inclusive, gente, eu tive o prazer de conhecer Ferreira Goulart pessoalmente, quando eu estava fazendo o meu curso de letras.
Ferreira Goulart, ele foi bem velhinho, ele morava em Campinas na época e eu estudei em São Paulo, então ele foi fazer um congresso pra gente da área de linguagens. Foi sensacional conhecer pessoalmente. Naquela época não existia máquina fotográfica para bater selfie nem nada dessas coisas, mas eu tenho um registro mental da figura que era Ferreira Goulart, uma figura muito, é, assim, diferenciada, sabe? Com uma interpretação de mundo sem igual. E esse poema é o poema dele mais conhecido, né? E é um poema que fala sobre o ser humano, a complexidade do ser humano e como a gente se expressa, né, como ser humano. Então, vou ler aqui para vocês. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte de mim é ninguém. Outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? E aí ele repete, né, várias vezes aqui. Será arte? Será arte? Será arte? Uma parte de mim. Traduzir-se. Então, mais uma vez, um conceito de arte bem abstrato, não é? Que a gente pode ver aí através do poema Traduzir-se. Traduzir-se. Eu falei para vocês que a gente tem várias expressões, por exemplo, de arte, e eu vou falar aqui de algumas delas, por exemplo, a música, o poema, não é? A arquitetura, como a gente viu. Então, são as expressões que importam, não é? Uma comida. Eu falei para vocês em algumas salas sobre a Carlos Bakery, que ela é uma indústria americana de origem italiana, gente. Que o Bud Velasquez, ele faz bolos que são verdadeiras obras de arte. Isso aqui parece um bolo até que alguém faria aqui no Brasil, né? Um bolo redondo, com características assim, bem comuns. Esses outros aqui também seriam bolos assim, bem comuns. Porém, ele tem um algo a mais que nem todo mundo consegue fazer. Algumas pessoas então conseguem fazer, outras não. Quando muda um pouco a estética do bolo, então você vê que tudo isso aqui ou é bolo ou é material comestível, tá? A lâmpada, a almofada já no outro formato, que não é redondo, talvez aqui com uma modelagem diferente, né? Lapidada mesmo. A gente vê, eu separei outro aqui, se eu achar. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda, né? É um redondo, mas não é um redondo completo. Não é um redondo completo, mas tem mais. Olha só. Cadê, gente? Aquele que eu tinha visto. Um maravilhoso aqui. Esse aqui é o Bud, tá? Esse aqui é o Bud. Vamos lá. Ele fazendo os bolos dele. Cadê, gente? Enfim, vocês coloquem aí Carlos Bakery, botem aí bolo. Olha esse bolo aqui. Olha esse bolo aqui. Pro bairro chinês que ele fez.
Tudo isso é bolo, viu, gente? Tudo isso é bolo. Os detalhes vocês conseguem ver melhor quando vocês acessarem o YouTube, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é o Grand Canyon, que fica nos Estados Unidos. Ele conseguiu reproduzir isso em bolo, tá bom? Isso aqui, um carro feito de bolo. Então, assim, a arte ela pode ser um estádio, tá? Ele tem a equipe dele aqui, é praticamente todo mundo da família. Então, assim, a arte ela pode ser manifestada de todas essas formas. E cada artista, né? Eu falei o quê? Eu falei teatro, cinema, fotografia, poesia, comida, uma maquiagem artística, acessórios, o próprio carnaval em si, pintura, escultura. Que mais? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários outras coisas que são também manifestações artísticas que eu não comentei aqui, tá bom? Grafitagem, não é? Eu peguei aqui uma coisa bem simples para vocês verem. Isso aqui é a arte do meu filho. Isso aqui eu imagino que seja ele, os tubarões, e esse é o megalodonte. Ele tem 6 anos. Ele escreveu aqui, ele disse que o megalodonte saiu do mar e pulou para comer o passarinho que estava lá em cima. Essa aqui é uma outra imagem dele. Gente, ele pega até conta para poder desenhar os bichinhos dele. Eu dou caderno de desenho, mas ele só gosta de desenhar em folha, uma característica da obra dele, tá? Então, isso aqui eu fiquei super com medo. Ai, meu Deus. Mas o que é que eu percebi? Eu percebi que todas as características da obra dele praticamente têm uma coisa em comum. Não sei se vocês perceberam. Seja dinossauro, seja megalodonte, seja esses animais aqui, né, do fundo do mar, animais pré-históricos, todos eles têm a característica do dente afiado. Heitor é o menino que gosta de dentes afiados. Quando ele diz assim, olha, eu gosto de animais selvagens, de animais perigosos, né? Então, essa é uma característica do artista, né? Então, cada artista tem, sim, uma característica. Então, quando você olha aqui, dentes afiados, você sabe que essa é uma obra de Heitor. Por mais que ele não ganhe dinheiro, porque a gente sabe que o fator comercial tá envolvido na arte, nem todas as pessoas são reconhecidas, não é? As suas obras são reconhecidas e vivem de arte, porém existem muitos artistas por aí.